Fala aí pessoal, tranquilo? Como é que vocês estão? Meu nome é Fernando e estou gravando aqui diretamente de Townsville, na Austrália. E hoje eu vou contar aqui para vocês como é que foi o meu trabalho na base militar da Austrália, ok? Eu fiz um projeto de 2 semanas trabalhando dentro da base militar, eu terminei hoje, então eu vou contar aqui para vocês como é que foi, quanto que eu ganhei, como que eu consegui esse trabalho, que muitas pessoas vieram me perguntando no Instagram, porque eu postei algumas fotos lá, né? Se você não me segue ainda, eu vou deixar aqui embaixo na descrição que eu posto o cotidiano na Austrália, os meus trabalhos, né? Que eu tenho vários trabalhos aqui na Austrália. E, enfim, vou contar aqui um pouco para vocês como é que foi essa experiência, algumas histórias e, enfim, o mais importante que todo mundo quer saber, né? Quanto que eu ganhei e como é que eu consegui esse trabalho, beleza? Então fica aí. E não se esqueça de se inscrever no canal para assim eu poder ajudar mais pessoas e contar aqui um pouco as minhas histórias da minha vida, beleza? Bom, a primeira coisa que eu vou contar aqui para vocês é como que eu consegui o trabalho, né? Muitas pessoas me perguntaram no Instagram, eu até dei uma explicaçãozinha assim um pouco rasa, mas agora eu vou explicar um pouco mais com detalhes. Para quem não sabe, caiu de paraquedas, eu fiz um vídeo entregando currículo de porta em porta nas agências de emprego aqui na Austrália, em Townsville, e eu gravei até as conversas, os áudios reais, né? Eu gravei escondido com o meu microfone e eu postei no canal algumas semanas atrás. E naquele dia eu visitei cerca de 5 agências por aí e eu mantive contato. Eu realmente continuei conversando, eu visitei novamente algumas agências, tudo isso para solidificar a minha relação com a agência para eu conseguir um trabalho e uma oportunidade, ok? Uma das agências foi a Hines, que eu gravei, inclusive, a minha entrevista de emprego que eu tive quando eu fui lá. E eu mantive contato, como eu disse, e eles postaram no Facebook, no grupo de Facebook, que também foi um dos melhores lugares para conseguir emprego aqui, né, na Austrália, pelo Facebook. E quando eu vi que eles postaram no Facebook essa oportunidade dentro da base militar, com um ótimo salário, a primeira coisa que eu fiz foi digitar, mandar uma mensagem lá para o número da mulher, né, que eu visitei, que eu fiz a entrevista, e falando para ela, olha, eu tenho experiência em construção, eu tenho experiência nessa área, eu gostaria muito dessa oportunidade, já visitei você, você me conhece, né? Eu quero muito entrar nesse projeto. Aí a mulher me respondeu falando, olha, eu vou precisar que você faça o White Card. Para quem não sabe, o White Card é a introdução à construção civil na Austrália, é um ticket. Eu tive que pagar cerca de 150 dólares e eu fiz online, ok? Passei o domingo completo fazendo esse ticket White Card, mas ele também é muito bom, não só para esse emprego, mas como qualquer outro emprego que você queira fazer na parte da construção civil, você vai ser requisitado esse ticket. Então, como eu não tinha antes, eu acabei fazendo para ser apto a entrar nesse emprego, ok? Além desse ticket White Card, eu tive que fazer todas as induções da própria empresa, porque como é um trabalho dentro na base militar, eu tive que fazer algumas introduções e induções a trabalhos confidenciais, porque por ser dentro de uma base militar é considerado um trabalho confidencial. Eu não posso tirar foto, eu não posso dar detalhes sobre umas coisas assim muito mais íntimas, né, do projeto. O que eu vou falar aqui é basicamente um resumo, mas também não tem nenhum segredo, né? Eu não vou contar nenhuma coisa que vai me prejudicar. Eu apenas assinei o contrato que eu não poderia tirar nenhuma foto e foi o que eu fiz. Eu não tirei nenhuma foto, apesar de ter visto muitos tanques de guerra, eu vi helicóptero militar, eu vi os militares, né? Enfim, eu vi muita coisa, porém não poderia tirar nenhuma foto por conta desse contrato de confidencialidade, ok? Mas continuando em relação a como eu consegui esse emprego, foi muito simples. Eu conectei novamente com aquela mulher da agência e falei eu gostaria da oportunidade. Ela falou, faz o white card, faz essas induções e assim que você fizer, você já começa a semana que vem. Aí eu falei, perfeito, nossa, até parece bom demais para ser verdade. Mas eu fiz tudo aquilo, um pouco assim, será que eu vou conseguir mesmo? Porque, pô, eu não sou australiano, né? Eu vim aqui com passaporte italiano, então em tese eu sou italiano aqui para eles, né? E mesmo não sendo australiano, eu consegui esse emprego dentro da base militar, ok? E o que mais que eu posso falar? Como eu consegui emprego? Não tem muito segredo, foi isso.
Se você quiser também conseguir um emprego nesse nível, eu sugiro que você procure alguma agência, que eu acho que é a base mais forte para você realmente conseguir entrar nesses empregos em construção, ou então um emprego que paga um pouco mais, né? E se você quiser seguir alguma dica, tem um vídeo aí que eu visitei pessoalmente, né? Que você pode simplesmente pegar, dar uma estudadinha nas perguntas que eles fazem e não tem segredo, é muito simples mesmo, sabe? Não teve nenhum segredo aqui para contar para vocês de como eu consegui esse emprego. Agora, em relação a o que eu fazia nesse emprego. Bom, o emprego era dentro da base militar, mas eu era civil, eu não fui militar, ok? Eu tive que entrar com cartão de visitante. Antes de entrar no portão, né, da base militar, eu dava o meu passaporte e eles me davam um cartão de visitante. E eu entrava como visitante, como civil, e fazia trabalho de construção dentro da base militar. E qual construção que eu fazia? Eu fazia construção de tendas militares, ou seja, basicamente aquelas tendas gigantescas para os militares dormirem. Fui eu que construí, não só eu, como um grupo de 15 pessoas. Então eu fui uma das 15 pessoas que construíram as tendas militares para o exército americano. Por que o exército americano, não o australiano? Porque basicamente é o seguinte: tá rolando um evento gigantesco militar aqui na minha cidade. A minha cidade é Townsville. E esse evento reuniu mais de 40 países do mundo todo. Todos os países parceiros da Austrália vieram para esse local, né, para essa base militar, porque eles vão fazer treinamento internacional. Ou seja, os países como Coreia do Sul, Japão, Alemanha, Estados Unidos e tantos outros países vieram, mais de 40 mil pessoas, 40 mil militares para essa base militar. E como não tinha lugar suficiente para dormir, a gente teve que montar tendas para que ocupassem 20 pessoas cada tenda para eles dormirem, enquanto eles estão fazendo todo o treinamento deles, né? E eu fiquei encarregado de construir a base das tendas dos americanos, ok? Então todos os militares que estavam naquela área eram militares americanos. Enfim, o que mais que eu posso falar? É muito simples, o trabalho era simplesmente montar tendas. As tendas eram muito grandes, por isso que houveram mais de 15 pessoas, né? Um grupo bem grande. O trabalho era pesado, porém nem tanto. Eu gostava do trabalho, eu ficava conversando lá com o pessoal, o tempo passava rápido, foi um trabalho assim muito satisfatório. Eu gostei muito de ter feito e, obviamente, o salário era absurdo, pô. Acho que eu nunca vi um salário tão bom por um trabalho simples daquele, que era simplesmente montar tenda, né? Não precisei fazer nenhuma coisa absurda assim para ganhar aquele salário. Porém, o salário, aqui já dizendo para vocês de cara, era 43,5 dólares por hora. Dólares australianos, ok? Por hora. E eu fazia cerca ali de 8 para 10 horas por dia, certo? Ou seja, eu tirava aí no mínimo 350 dólares por dia, chegando até uns 400 e poucos dólares por dia. Perfeito? Basicamente é isso. O meu turno começava às 7 horas da manhã e terminava às 4 horas da tarde. Caso eu fizesse 10 horas no dia, no caso 10 horas pagas, né, porque tem o break não pago, aí no caso eu terminaria ao invés das 4 horas da tarde, eu terminaria às 18 horas, ok? Ou seja, só resumindo, das 7 da manhã até às 4 em um dia normal, e um dia com o overtime eu fazia das 7 horas da manhã até às 6 da tarde, beleza? Ficou claro para vocês? E uma coisa muito interessante, a base militar ela fica muito afastada da cidade, eu não tenho carro, então eu tive que ir de bicicleta. Para chegar lá eu demorava 1 hora de bicicleta, ou seja, eu sou uma das pessoas que realmente trabalha duro e vai e faz acontecer, não importa a situação. Então, mesmo que eu tinha que andar 1 hora de bicicleta para chegar lá, para começar o trabalho às 7 da manhã, então eu começava mesmo o meu dia às 6 da manhã, pegando a minha bicicleta e indo para lá. E, na verdade, eu não terminava às 4 horas da tarde, eu chegava em casa só às 5 da tarde, porque demorava 1 hora de bicicleta para voltar para casa.
Então foi um sacrifício ali que eu tive que fazer, mas foi bem interessante porque o caminho de bicicleta foi muito bonito, passava pelo um rio, né, para chegar na base militar, então não me importei tanto com esse problema, né, de ter que andar 1 hora de bicicleta para chegar e 1 hora para voltar. Acabei aproveitando o momento e também fiz um cardiozinho, né? E realmente foi interessante. O trabalho era muito simples, sabe? O trabalho não era aqueles trabalhos chatos, que você faz a mesma coisa sempre, você sempre está fazendo uma coisa diferente ali. É claro, sempre montando tendas, porém não é a mesma coisa sempre. Uma coisa eu estou fazendo aqui, 1 hora eu estou fazendo outra. Conversava com as pessoas, aquele grupo de 15 pessoas eram todos de backpackers, assim como eu. Então tinha gente da França, tinha gente da Coreia do Sul, tinha gente do Chile, ou seja, eu conversava com todas aquelas pessoas que estavam trabalhando comigo e todos na mesma idade, assim, similar a mim. Então foi realmente muito interessante, tive como criar novas amizades e foi uma experiência muito positiva. O salário que eu recebi também foi o melhor que eu consegui até hoje. Anteriormente, o maior salário que eu tinha conseguido foi $35 por hora e lá eu ganhava 43,5, ok? Realmente uma grande diferença do que qualquer outro trabalho parecido, né? O salário realmente era maior por conta que o governo que estavam pagando o meu salário. E você sabe que sempre quando envolve governo, eles acabam pagando um salário inflacionado, né? Eles acabam não tendo tanto problema de pagar um salário alto e, enfim, o dinheiro vinha do governo, né? E eles tinham que terminar as tendas para os militares, por isso que eles pagaram um salário tão alto. E eu fiquei, obviamente, muito satisfeito. E, enfim, não tem segredo, o trabalho foi muito simples de conseguir, o salário realmente foi muito bom, o melhor que eu consegui até hoje. O trabalho era pesado, mas nem tanto. Uma experiência muito satisfatória, ok? Foi um projeto de 2 semanas, porém eu vou retornar lá, acredito que daqui 1 ou 2 meses, para desarmar as tendas, porque como eu armei todas as tendas, depois de 1 ou 2 meses, quando os militares da América forem embora, eu vou desarmá-las. Então eu vou realmente conseguir mais umas 2 semaninhas de trabalho daqui uns 2 meses, ok? E enfim, foi uma experiência muito legal também de ver coisas que eu nunca vi na minha vida, tipo tanque de guerra passando do meu lado, o povo andando com arma, equipamento pesado do meu lado, os militares conversando comigo, o povo da América quando chegou lá conversando comigo. Foi uma experiência muito bacana, uma das coisas que vai guardar assim na minha memória para sempre e parece inacreditável, né? Tipo, eu vim do Brasil, fiz tudo aquilo que eu fiz na Itália, nos Estados Unidos e hoje estou na Austrália e no fim trabalhando numa base militar da Austrália. Tipo, que loucura, né? Realmente uma coisa assim, vai ficar para a memória para sempre e vai ser uma história que eu vou contar para os meus netos, dizendo, olha, um dia eu já trabalhei dentro da base militar da Austrália. Enfim, bem interessante. Bom, é isso no vídeo, um vídeo assim meio simples, só contando aqui um pouco para vocês como é que foi essa experiência, como é que foi esse trabalho. Alguns meses atrás eu postei sobre um trabalho que eu fazia na construção e hoje eu vim aqui fazer basicamente a mesma ideia, contando aqui para vocês esse trabalho na base militar da Austrália, ok? Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva-se no canal aí, por favor. Eu não estou pedindo para você se inscrever no Jogo do Tigrinho, é simplesmente se inscrever no meu canal, ok? Não acredito que eu esteja pedindo muito. Deixa o like, um abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo. É isso, tamo junto, é nóis.